Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual, prazer estar novamente com você após um certo período de férias e gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus nesta noite. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos em Tua palavra. Fala conosco, ensina-nos a Tua verdade e ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você interaja com a gente aí agora, colocando onde você está, que lugar do mundo, se do Brasil, do Japão, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E que também você dê o seu like, seu joinha e que também compartilhe com seus amigos a mensagem desta tarde, porque eu creio que servirá para a edificação de muitos e também para a salvação de outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nas últimas semanas vimos falando sobre o sucesso apostólico, concluímos aquela série, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o exemplo apostólico. Nós vamos tomar o apóstolo Paulo como exemplo de um cristão dedicado, de um cristão consagrado ao chamado de Deus em sua vida. E, na verdade, a vida do apóstolo Paulo ilustra a vida de muitos dos cristãos apostólicos, ou seja, dos cristãos que viveram nos tempos apostólicos, dos cristãos que faziam parte da igreja primitiva. Já tem sua Bíblia? Atos capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 19 a 28, mas vamos ler versículo por versículo, tá bem? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11:1, sejam meus seguidores, ou sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo se coloca como um modelo para nós, como um exemplo. Se ele se coloca como exemplo, é porque algo ele tem a nos ensinar em termos do que é seguir a Cristo, do que é cumprir o ministério, do que é fazer a vontade de Deus. Então vamos juntos com o apóstolo Paulo ver como é que nós também podemos ser um exemplo em nossa geração. O apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso tem em 1 Coríntios 11:1. E aqui ele nos dá, então, algumas características que nós também devemos imitar. Ele é um exemplo para nós. Em primeiro lugar, em serviço humilde a Deus. Veja o versículo 19. Ele diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo serviu ao Senhor, diz ele, com toda a humildade e com muitas lágrimas. Será que nós também estamos servindo a Deus com humildade? Nós estamos vivendo uma geração de crentes que pensa muitas vezes que Deus é o servo e nós somos os senhores. Você vê isso acontecer com frequência, quando pessoas dão ordens para Deus. Eu decreto que tu faças isso. Eu declaro que tu faças. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem de fazer ou como Ele deve fazer? Eu posso orar, eu posso pedir a Deus, Deus faz desse jeito, faz daquele jeito, mas eu jamais posso dar ordens a Deus, porque Deus é o Senhor e Ele faz aquilo que Ele apraz. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Ela pode não corresponder exatamente ao que eu desejo, ao que eu quero ou ao que eu peço, mas Deus sempre fará o melhor. E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Isso significa que, às vezes, Deus vai nos dar aquilo que pedimos e vai nos dar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, mas, às vezes, também Deus vai fazer de forma diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que pedimos ou pensamos, porque é aquilo que Ele apraz, é aquilo que Ele sabe que é o melhor. É aquilo que mais glória trará para Ele e que também será o melhor para nós. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo é um exemplo para nós em fidelidade à palavra de Deus. Veja no versículo 20, em que ele diz assim, como nada que útil seja, deixei de lhes anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo diz, eu nunca deixei de ensinar aquilo que seria útil para a vida de vocês. E eu fiz publicamente, ou seja, em grandes reuniões,
como também o fiz nas casas, em reuniões menores, que hoje chamaríamos de pequenos grupos ou células. Paulo foi fiel à palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que nós, pastores, temos, mas que todos os crentes também têm, de sermos fiéis à palavra de Deus. Como eu disse, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. É isso que Paulo diz aqui, que ele serviu a Deus também com fidelidade em sua palavra. Jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês, publicamente e também de casa em casa. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Não só os pastores, mas todos nós, os crentes. Muitas vezes nós queremos manipular a palavra de Deus para adaptá-la às nossas situações e circunstâncias. Não. Quando a palavra de Deus diz sim, é sim. Quando a palavra de Deus diz não, é não. Como disse Jesus, o que passa disso é de procedência maligna. Neste caso, às vezes também de procedência humana. O fato é que muitas vezes nós queremos interpretar a palavra de Deus à luz das nossas experiências. Não, devemos ao contrário, interpretar nossas experiências à luz da palavra de Deus. Eu não posso, baseado numa experiência minha pessoal, dizer que a Bíblia diz isto ou aquilo. E neste texto, o que se está dizendo é isso ou é aquilo, porque eu tive tal experiência. Ao contrário, a minha experiência é que deve ser analisada à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a nossa fé, o que cremos, o que dizemos crer, deve ser baseado somente na palavra de Deus, da Bíblia. A palavra de Deus. Eu não posso criar minhas próprias crenças e tentar encontrar nelas uma explicação bíblica ou um embasamento bíblico. Isto aí é usar um texto bíblico a pretexto. Toda vez que tiramos o texto do seu contexto, normalmente é porque queremos usá-lo para um pretexto. É isso que fazem as seitas, por exemplo. Elas tomam um texto fora do seu contexto e usam como um pretexto para justificar as suas crenças. Mas nós, muitas vezes, na nossa vida cotidiana, fazemos algo semelhante. Queremos que a Bíblia diga, ou que ela respalde as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa conduta. Não. A minha conduta é que deve ser respaldada pela palavra de Deus. Ou seja, a minha conduta é que deve ser condizente com a palavra de Deus. É isso que eu quero dizer. A minha conduta é que tem que ser condizente com a palavra de Deus e não o contrário. Vamos ver aqui no Salmo 1. Salmo 1, ele ilustra muito bem isto. Você tem aí? Salmo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora ele diz, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, eu não posso andar, por exemplo, com os ímpios e querer achar um respaldo para isso. Aqui andar com os ímpios não é meramente ter amizade. Se eu não tiver amizades com ímpios, como é que eu vou ganhá-los para Cristo? Não é disso, está falando a palavra de Deus, mas é andar no conselho dos ímpios. Eu não posso me deixar guiar pelo conselho dos ímpios, pelo modo de pensar deste mundo, porque se eles é que ditam a maneira como eu me porto, estou indo contra a palavra de Deus. Eu também não posso me deter no caminho dos pecadores. Devo ter amizade com pecadores? Sim, para que possa testemunhar de Jesus a eles. Mas eu não posso me deter no caminho deles, ou seja, eu não posso fazer aquilo que eles fazem e que é contrário à palavra de Deus, e nem tampouco me assentar na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, diz aqui, o prazer dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, está na lei do Senhor, na sua lei medita aí de dia e de noite, o que significa que sua vida é pautada pela palavra de Deus. E como resultado, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Bíblia primeiro, depois vê as experiências. Não use a Bíblia como pretexto para as coisas erradas que você quer fazer ou que você já está fazendo. Se você está fazendo alguma coisa errada, que é contrária à palavra de Deus, arrependa-se, peça perdão
e conserte-se com o Senhor hoje mesmo. Outra característica em que Paulo é um exemplo para nós, e nós devemos seguir, é em demonstrar a atitude correta para com Deus. Veja no versículo 21, onde ele diz: testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, a gente tem falado muito isso aqui muitas vezes, repetindo mesmo, nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus. Paulo disse que ele dava testemunho, e testemunhando tanto a judeus como a gregos, ou seja, tanto a judeus como a não judeus, a fé, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos chamados para ser testemunhos. Como tem sido o seu testemunho? O testemunho ele tem duas esferas. A primeira é a esfera da conduta, da vida. Como tem sido sua vida? A sua vida demonstra o amor de Deus? As suas atitudes demonstram que você conhece Jesus? O amor de Deus exala através das suas ações, através das suas obras, através das suas palavras. Eu devo demonstrar que eu sou testemunha do Senhor Jesus, como Ele mesmo disse: vocês serão minhas testemunhas, através da minha vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida de testemunho, uma vida que mostre que eu fui transformado pelo Senhor Jesus, que eu sou uma nova criatura, que eu vivo neste mundo, mas eu pertenço a um outro reino. O apóstolo Paulo diz que nós somos como cartas ou como livros lidos por todos os homens. O que as pessoas estão lendo em nossas vidas? Elas estão podendo ler Jesus? Billy Graham disse o seguinte: a única Bíblia que muitas pessoas vão ler será você. É verdade, a única Bíblia que muitos vão ler é você. Elas não vão, muitos talvez nem tenham a Bíblia, se tem, nunca abrem a Bíblia para ler, mas eles olham para a sua vida, e esta é a Bíblia que eles vão ler, repetindo as palavras de Paulo. Esta é a carta de Deus para eles. Que tipo de mensagem você está passando com a sua vida, seus negócios? Você dá testemunho de cristão? Seus estudos, você dá testemunho de cristão? Na sua família, você dá testemunho de cristão? Seu trabalho, você dá testemunho de cristão? Enfim, todas as áreas, como você se comporta? Você se comporta como um cristão? Como aquele que é luz do mundo? Como aquele que é sal da terra, como nos disse Jesus? E a segunda área em que nós somos testemunhas de Jesus é precisamente falando dele também, anunciando a salvação, a conversão a Deus, como diz o apóstolo Paulo, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem falado de Jesus para os seus colegas? Você tem falado de Jesus para as pessoas que o cercam, para as pessoas que vivem ao seu redor, do dia a dia, do trabalho, em casa, enfim, onde você vai? Nós fomos trazidos a Jesus porque alguém nos falou de Jesus. Você diz: não, mas eu cresci na igreja. Então, lá na igreja você ouviu alguém falar de Jesus. E foi isso que, testemunho dessa pessoa ou pessoas que levaram você a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a crer nele como seu único Senhor e Salvador. Talvez foram os seus pais, talvez foi o pastor, foi o professor de escola dominical, não importa. Alguém falou de Jesus para você. E nós também somos chamados a ser testemunhas de Jesus e a falar dele para as pessoas. Muitas vezes nós convidamos pessoas para ir à igreja e achamos que isso é o suficiente. Este é o começo, isso é a pré-evangelização, já está bom, mas não é o suficiente. Precisamos deixar claro para as pessoas que elas precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e reconhecê-lo e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus, senão no nome de Jesus Cristo. Isso nós precisamos fazer. Às vezes as pessoas vêm à igreja, elas até frequentam a igreja, e quando vem a primeira luta, a primeira adversidade, elas saem da igreja. Muitas vezes saem até criticando a igreja, criticando os irmãos, criticando você que trouxe a igreja. Por quê? Porque na verdade nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus. Nós permanecemos na fé nas lutas e adversidades porque tivemos um encontro com Jesus, recebemos dele a salvação. E isso fez a diferença em nossas vidas. Nós entendemos que haverá lutas. Como o próprio Senhor Jesus disse na parábola do semeador, ou parábola
dos solos, a parábola dos corações, a semente cai, muitas vezes à beira do caminho o diabo vem e arrebata, mas às vezes ela cai no caminho, mas ela cai também, ela cai na terra, mas não há raiz, não há firmeza, e quando vem as lutas e as tribulações, a pessoa se afasta, porque na verdade não teve encontro salvífico com Jesus. Quando você tem um encontro salvífico, um encontro de salvação com Jesus Cristo, você sabe que seguir Jesus, ser cristão, é passar por lutas, é passar por tribulações, com a mão do Senhor que nos sustenta e nos guia, mas haverá tribulações até chegarmos ao nosso destino eterno. Fale de Jesus às pessoas, faça saber que é preciso não só ouvirem a palavra de Deus, é preciso não só virem à igreja, mas é necessário reconhecer que são pecadores e que necessitam de Jesus Cristo e crer nele como seu único Senhor e Salvador. E que nós possamos fazer isso, ser testemunhas de Jesus com a nossa conduta, com as nossas atitudes, com as nossas ações, mas também falando, evangelizando as pessoas. Senhor, eu oro por todos nós neste momento que estamos aqui, ouvindo a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática em nossas vidas aquilo que aprendemos hoje com o apóstolo Paulo. Que possamos seguir o exemplo deste homem de Deus, sendo, em primeiro lugar, humildes, te servindo com humildade, sendo também fiéis à Tua Palavra em todas as coisas. Também, Senhor, dando testemunho do Senhor Jesus com nossas ações, nossas atitudes, mas também com nossas palavras. E também, Senhor, deixando-nos guiar, ensinar pelo Espírito Santo e sendo obedientes à voz do Espírito em tudo. Oh Deus, se as pessoas esta noite estão lutando com dificuldade para te servir, para colocar em prática a Tua Palavra em suas vidas, se é pecado que as está impedindo de ouvir a voz do Espírito e colocar em prática, eu te peço, leva-as agora ao arrependimento, a pedir-te o perdão, perdoa-as e restaura-as, e leva-as a fazer um concerto contigo, de te servir fielmente. Também eu oro por aqueles, Senhor, que estavam te servindo com alegria, mas por algum motivo na fé tropeçaram, deslizaram, desanimaram. Traz de novo aos seus corações o ardor, o fogo do Espírito Santo. Acende de novo o fogo do Espírito Santo nos seus corações e ajuda-os a te servir de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu ser. E também, se há pessoas, Senhor, nos assistindo que ainda não conhecem a Jesus, fala aos seus corações agora, convencendo-os dos seus pecados e dando-lhes a Tua salvação. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com humildade. Ajuda-nos, Senhor, a espelhar-nos, Senhor, sabendo que o apóstolo Paulo era um homem falho como nós, sujeito às mesmas tentações, mas foi fiel a Ti. Ajuda-nos a espelhar no exemplo dele de serviço humilde a Ti, de fidelidade à Tua Palavra, de mostrar a atitude correta para contigo e também de ser ensinado pelo Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos, agradecidos. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você, por algum motivo, já fez essa decisão, mas se afastou do propósito de Deus para a sua vida, gostaria de orar com você. Repita comigo esta simples oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que estou fora do Teu propósito para a minha vida. Reconheço que Tu morreste na cruz em meu lugar para me perdoar, me salvar e me dar uma vida abundante aqui na terra e me levar para passar a eternidade contigo. Me perdoa os meus pecados, me recebe, ser o meu Senhor e Salvador, e me ajuda a te servir com fidelidade todos os dias da minha vida. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com o nosso estudo bíblico virtual. Estamos falando sobre o profeta Ezequiel, profeta da restauração, e eu encorajo você a assistir. Também quero animá-lo
colocar um comentário aí nos comentários, onde você está, que parte do Brasil você está, fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. E também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Outra coisa, quinta-feira estaremos de volta, como eu falei, às 7h30, horário de Los Angeles, 11h30, o horário de Brasília, a célula virtual, e no domingo, às 4 horas da tarde aqui, 8 horas da noite, horário de Brasília, o culto de adoração e celebração ao Senhor. Muito obrigado por me deixar entrar no seu lar, na sua vida. Deus abençoe você grandemente. Trabalharei com meu Senhor em seu amor, me moverei, Ele me guiará e me susterá, e nunca eu resvalarei. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim, move-te com o Senhor, e a hora chegou. Almas perdidas estão lá na escuridão. Levemos luz ao Senhor, aqueles que secos estão. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e que a hora chegou. Tuas obras, ó Senhor, falam de seu imenso amor, demonstram que tu estás em mim, e que a hora chegou. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e a hora chegou. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e a hora chegou. Errei tudo, né?